No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço do Bitcoin, que está muito próximo da máxima histórica já faz algum tempo, então o preço hoje está em US$ 118.000 por Bitcoin. A máxima histórica foi US$ 123.000, mas se a gente observar aqui, vamos colocar o gráfico de 6 meses, a gente vê que ele chegou na máxima histórica aqui, subiu bastante desde o último fundo, aqui que chegou em US$ 75.000, certo? E agora está liberando US$ 120.000, já faz alguns dias, e eu acho que a gente pode ter alguns cenários interessantes para o Bitcoin. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar que temos a parceria com a BIPA, então você pode usar o meu código aí, o Satoshi, para ganhar até R$ 100 em Bitcoin. A BIPA é uma exchange onde você pode comprar Bitcoin de forma muito prática, muito fácil, é fácil de usar, você pode comprar e vender com Pix aí, é tudo muito simples, muito fácil. Eles têm cartão com cashback em Bitcoin e tem até soluções na Lightning, que são soluções aí de segunda camada para pagamentos no dia a dia. Bom, então temos o preço do Bitcoin aí próximo da máxima histórica e com toda a turbulência no Brasil, eu gosto muito desse gráfico aqui que mostra o Ibovespa ao longo do tempo. E o Ibovespa em 2010 estava cotado ali em dólar em torno dos 37 mil, certo? E hoje em dia está cotado em dólar em torno dos 23 mil, ou seja, quem comprou em 2010 Ibovespa e segurou até hoje, perdeu dinheiro. Isso mostra que o Brasil não é para amadores, definitivamente não é para amadores. E hoje em dia a gente tem algumas alternativas muito mais acessíveis aí para se proteger do risco no país. Antigamente as pessoas iam no banco e deixavam ali o seu dinheiro na poupança que estava em reais e a moeda aí está sendo obliterada ao longo do tempo, como eu já mostrei em outros vídeos aqui, gráfico do poder de compra do real caindo de forma vertiginosa aí ao longo do tempo. O dólar também já perdeu a maior parte do seu poder de compra, temos uma dívida gigantesca em todas as moedas fiduciárias, temos a redução aí da nota de crédito nos Estados Unidos, então é a tempestade perfeita aí para o colapso, talvez gradual, mas talvez mais acentuado, certo? Pelo menos para alguns países aqui da América Latina, das moedas fiduciárias. E o Bitcoin e o ouro vêm surgindo como grandes alternativas, então. E recentemente a gente teve algumas notícias adicionais. Então eu já falei sobre os ETFs da BlackRock aí, que passaram da marca de 700 mil Bitcoins. Todo o mercado financeiro está olhando para o Bitcoin, já são mais de 70 bilhões de dólares em ritmo recorde aí para ETFs. São ETFs que estão crescendo, não só em valor, mas também em ritmo de adoção. Então é realmente uma tempestade perfeita, talvez, para a adoção do Bitcoin, pelo menos do ponto de vista da adoção institucional. Não à toa a gente está vendo a queda na volatilidade do Bitcoin, como vocês podem ver aqui pelo Maior Multiple do Bitcoin. Então, essa tendência de volatilidade que era muito alta no Bitcoin, então, por exemplo, em 2021 a gente teve aí o Maior Multiple acima de 2, em 2017 o Maior Multiple acima de 3 e em 2013 o Maior Multiple acima de 5, certo? Que foram os últimos períodos de máxima histórica. Hoje em dia, a gente tem o Bitcoin em uma máxima histórica com o Maior Multiple em 1.22, o que pode mostrar que talvez o preço não esteja tão esticado assim. E quando olhamos os maiores players, então temos os ETFs, essa notícia aqui da Zama de 2024, então isso já mudou bastante, não bastante, mas já mudou um pouco, os players já têm mais Bitcoin do que eles tinham aqui nessa época. Então, por exemplo, o MicroStrategy já tem mais Bitcoins, ETFs também já tem uma quantidade maior, então é uma corrida realmente em tempo real para o ouro digital, para o Bitcoin. E a gente tem aqui os dois players relevantes, ou talvez mais relevantes dessa lista, o governo dos Estados Unidos e o governo da China. Do governo dos Estados Unidos com 198 mil unidades de Bitcoin e o governo da China com 194 mil unidades de Bitcoin. Então, assim como a gente viu uma corrida espacial no passado, na época da Guerra Fria, talvez a gente veja uma corrida ao ouro digital agora, nos tempos atuais, em um mundo multipolar. Também o ouro passou aí, ele estava brigando já faz um tempo com a Amazon pela quinta posição em maior ativo aí do mundo, em market cap, em mercado de capitalização, atualmente está em quinto lugar e falta um pouco aí, falta fazer vezes 10 para ultrapassar o ouro. Então, para quem acredita que o Bitcoin será a base do sistema financeiro global, ainda falta muito tempo aí para o Bitcoin se consolidar, então ainda pode ter um potencial alto de ganho. Mas é importante lembrar aí que o potencial de ganho, ele reduz junto com a volatilidade, geralmente. Quanto maior o risco, mais o potencial de ganho. Então, se você, de repente, esperar a BlackRock comprar o Bitcoin, esperar os Estados Unidos comprar o Bitcoin, a China comprar o Bitcoin, todo mundo comprar o Bitcoin, você vai poder também comprar frações, né, satoshis, certo? Mas por um preço muito mais alto.
Bom, eu não sei se eu já fiz esse disclaimer, mas isso não é uma dica de investimentos. Então a ideia aqui é mostrar algumas informações de caráter aí, informativo, dados gráficos e por aí vai, certo? Eu tenho que fazer esse disclaimer em todo vídeo, às vezes eu me esqueço se eu já fiz ele no início do vídeo. Mas bom, seguindo aqui, a notícia que saiu há pouquíssimo tempo aqui, então dia 21 de julho de 2025, a Trump Media, que compra 2 bilhões de dólares em Bitcoin. Então, quando a gente fala aí de reservas estratégicas de Bitcoin, os Estados Unidos, o Trump já falou bastante sobre isso, mas agora ele está com cada vez mais skin in the game, certo? Então, a gente tem a Trump Media, uma empresa do Trump, comprando 2 bilhões de dólares em Bitcoin. E aqui a notícia do Valor Econômico diz que a empresa acompanha a estratégia de tesouraria com criptomoedas notabilizada pela MicroStrategy, ou a Strategy hoje em dia, do Michael Saylor. Então estamos talvez cada vez mais próximos dessa corrida para o Bitcoin também. Temos talvez a possibilidade do corte na taxa de juros nos Estados Unidos, então tivemos a manutenção na taxa de juros durante bastante tempo e talvez teremos cortes de taxa de juros no futuro. Não sei, não temos bola de cristal, mas é algo que iria aumentar a liquidez global e a gente já falou em outros vídeos aqui que o Bitcoin tem relação com a liquidez global, então se a liquidez aumenta, o preço do Bitcoin tende a aumentar também, como diz aqui nesse artigo da Lynn Alden, que mostra a relação da liquidez global com o preço aí de vários ativos. Certo, então temos essa tempestade aí, talvez perfeita para a adoção institucional do Bitcoin, mas também não sabemos aí como é que se dará a economia global. A gente tem um período bastante instável. Então, por exemplo, recentemente a gente teve, deixa eu ver onde está aqui o gráfico, a gente teve uma correção no SP500. Então, neste gráfico aqui, a gente pode ver o SP500 em roxo e o preço do Bitcoin em cinza. E quando o SP500 caiu, o preço do Bitcoin caiu também, que foi essa correção aqui de 20% que a gente teve bem recentemente, certo? Com o preço do Bitcoin chegando ali próximo dos 80 mil dólares. Então, se a gente tiver uma recessão global, se a gente tiver algum conflito envolvendo a China, envolvendo o Irã, envolvendo os Estados Unidos, algo maior, certo? A gente pode ter novamente correções de preço no Bitcoin. Então é importante lembrar aí desses cenários, porque, por exemplo, aqui de novembro de 2021 para dezembro de 2022 o preço do Bitcoin caiu mais 70% em dólar. De dezembro de 2017 para janeiro de 2019 o preço caiu mais de 80% em dólar, então isso pode acontecer, provavelmente vai acontecer aí quedas bruscas no preço do Bitcoin ao longo do tempo, mas é muito interessante ver essa adoção institucional correndo para o Bitcoin. Vamos falar um pouco mais sobre outros ativos, então preço do ouro na máxima histórica. Algumas pessoas estão entendendo que o ouro vai ser o porto seguro para o colapso do sistema financeiro global, dos moedas fiduciárias, do dólar e por aí vai. Algumas pessoas acreditam que será o Bitcoin. Temos a MicroStrategy também muito próxima da máxima histórica. Temos a Melius aí com a valorização de mais 100% no ano, mas bastante estável aqui no Brasil. É interessante ver essa estratégia da MicroStrategy sendo adotada no Brasil. Ainda está em fase embrionária em comparação com a MicroStrategy, mas os juros no Brasil aqui também são mais altos por conta de toda a dificuldade política e econômica que a gente tem aqui no Brasil, que está se intensificando bem rápido, inclusive. Pode ser, espero que a gente mude em 180 graus a nossa trajetória e que a gente possa começar a restaurar o Brasil. Mas ainda é muito incerto e essas semanas aí prometem bastante turbulência no mercado, inclusive. SP500 também, a Bolsa dos Estados Unidos na máxima histórica, e Argentina também muito próximo da máxima histórica. Desde que o Milei se elegeu aqui, temos uma valorização de quase 100% em dólar. E o Ibovespa aqui com uma leve queda nos últimos dias, certo? Leve queda. Todo mundo está de olho aqui para ver o que vai acontecer, mas eu particularmente teria bastante medo de ficar 100% exposto ao Brasil, inclusive olhando o histórico, que é trágico não de hoje. Certo? Então, este gráfico ajuda a ilustrar muito. Ibovespa em dólar. Pense sempre em ganhos reais, não em ganhos nominais. Então, às vezes a pessoa pega, por exemplo, vamos voltar para o Ibovespa e coloca aqui nos últimos 5 anos. Olha só, 31% de valorização. Mas se a gente levar em consideração que a moeda talvez tenha se desvalorizado mais do que isso, que a expansão da base monetária certamente foi maior que isso, a gente pode ver que, na verdade, o ganho real foi negativo, não houve uma perda real, certo? Então, houve um ganho nominal, mas o ganho real não foi
positivo. Então é isso, compilado aí da semana, eu estou bem interessado para ver o que pode acontecer com o preço do Bitcoin, que eu entendo que pode subir ainda neste ciclo, certo? Meu chute aqui, quero saber o chute de vocês, qual a opinião de vocês para o preço do Bitcoin, lembrando que a minha opinião e a opinião de vocês não importa nada, a gente gosta de falar sobre o assunto aqui, mas a gente não tem bola de cristal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários. Aqui a gente mostra alguns dados, alguns gráficos e algumas informações relevantes aí para o mercado financeiro, Bitcoin, e economia, certo? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.